Era bem difícil, Nossa. porque a gente não podia demonstrar nosso sentimento, porque o nosso Aham. sentimento era considerado humano, o pecado, entendeu? Então a gente tinha que alcançar a santidade. A santidade era o quê? Era você viver com Deus e achar que tudo aquilo era lindo, mesmo quando você estava sofrendo. Vamos lá, Tá? Bruna, conta pra gente Sim. então, começando do começo, o Uhum. que é um convento e quem é a freira? O que que significa ser freira? Vamos começar do básico. Convento é um lugar, né, é uma casa onde várias mulheres ficam reunidas ali e elas seguem o Evangelho de Jesus, né? É da Igreja Católica, Católica Romana. Surgiu no século IV. As primeiras religiosas, os primeiros religiosos, eles surgiram no século IV. Então, na história da igreja, tem as pessoas que saíam das suas casas, da sua família, e que ficavam retirados, né, viviam nos desertos, depois eles começaram a viver em comunidade. E eles foram, através dos ensinamentos de Jesus, eles foram criando normas para se viver em comunidade. Então, a freira é aquela pessoa que vive numa casa com várias mulheres, ou se for um frei, né, um religioso, vive numa casa masculina, e lá você tem uma vida em comunidade. Então, você tem tudo em comum. A ideia é essa, né? Você ter tudo em comum e você seguir o evangelho. Só que muitas vezes não é isso que acontece, né? Então, ser freira, Aham. na minha concepção, antes de eu entrar no convento, eu tinha aquela ideia, sabe, da Madre Teresa de Calcutá. Você assistia aquele filme dela, que ela estava lá sempre para as pessoas pobres, para as pessoas que sofriam. Uma cena dela que me marcava muito era quando ela carregava aquela pessoa doente e ficava a tarde toda esperando até aquela pessoa conseguir um atendimento. Então, eu achava que freira era alguém que estava para fazer o bem para as pessoas, que qualquer pessoa que batesse na porta, você sempre seria um sim, porque dá um morador de rua, ele sempre tem um não, né? A maioria das pessoas vão dizer não. Então, eu acreditava que era aquela que estava para dizer sim para amar, para cuidar, né? E a partir do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, freira é alguém que vive numa comunidade, numa casa com outras, e também a gente faz votos, né, de pobreza, castidade e obediência. E tem as suas fases de formação, não é que você entra num convento e você é uma freira, não, demora um tempinho, assim como os padres estudam, para você se tornar uma freira também, você tem que passar por vários processos de formação. Então Então, tá, aqui resumindo, sim. sim, você me mandou uma foto sua bem nova, não é? Que Sim. você tinha quantos anos aqui? Eu acho que eu estava com 23. Vinte e Aí eram três os votos anos. temporários. Eu estava saindo no Aham, noviciado para professar os certo. 3 anos de votos de pobreza, castidade e obediência, porque antes de você fazer os perpétuos, você faz votos temporários. E aí, por exemplo, se Tá. deu 3 anos e você falou, não quero mais ser freira, você é livre para sair. Aí você tem que decidir se você quer fazer os perpétuos para sempre, na congregação que eu estava, né? Que era esse tempo. Ou se você quer fazer sair, aí você é livre. Então, ainda até esse momento, você tem vários períodos de formação, mas quando você está nos votos temporários, você tem essa liberdade dada pela igreja, né? Pelo Código de Direito Canônico, que se você achar que aquilo não é para você, você pode sair livremente, sem nenhum tipo de responsabilidade, ou ter que pedir dispensa, né? Porque quando a gente sai do convento e a gente tem votos perpétuos, a gente tem que pedir dispensa. Se a congregação for de direito diocesano, você vai pedir dispensa para o bispo, e se for de direito pontifício, tem que pedir autorização para o Papa. Então, não é só falar, eu Nossa. quero sair, né? Você tem que ter uma autorização. Aham. Você ficou 8 anos, mais ou menos? Me lembra aí, você me contou isso Oito assim. anos e meio dentro do Aham. convento, mas fazendo encontros vocacionais há 9 anos, porque eu fiz num período de 6 meses, quando eu decidi, eu entrei. Eu fiz o meu primeiro Hum. encontro em fevereiro, em agosto eu saí da minha casa, eu tinha acabado de completar 18 anos, no dia 5 de agosto, no dia 26 eu fui para o convento e entrei como aspirante em setembro. Então foi um período muito Sim, rápido. Fiz 3 encontros muito. vocacionais e um de opção de vida e entrei. E Muito por que rápido. que você decidiu se tornar freira? Conta um pouquinho, você lembra assim o que que passava na sua cabeça na época? Você falou um pouquinho, né, que você tinha Madre Teresa como uma referência. Você tinha outros motivos? O que que te chamou assim para essa vocação na época? Na verdade, assim, eu sempre achei muito linda a questão da Madre Teresa, mas eu não queria ser freira, eu tinha pavor até. Só que eu fui fazendo retiro de carnaval, eu já participava da igreja, dos movimentos da renovação carismática católica, dos grupos de oração. Então, ali você já tinha vários ensinamentos de como você ser de Deus, né?
Então, eu queria cada vez mais ser de Deus. Então, antes de eu ser freira, eu fui para uma comunidade de vida franciscana para cuidar dos moradores de rua, lá da minha cidade, do interior. Só que quando eu cheguei nessa comunidade, eu vi que, na verdade, não cuidava dos moradores de rua, né? Acontecia também algumas coisas que eu não concordava. Nisso, eu tinha 16 anos. E aí eu falei assim, não é isso que eu quero. E era uma comunidade de vida, e não uma comunidade de freira. Aí eu continuei na igreja, participando de tudo, e eu fui fazer um retiro de carnaval, esses retiros de carnaval, e as irmãs estavam lá pregando. E eu achei elas lindas, elas eram jovens, elas cantavam, dançavam, e aí elas tinham um folder, né, que era uma propaganda, um papel, e naquele papel eu vi elas na favela, com as crianças da favela, e aquilo me encantou. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero estar na favela com essas crianças, eu quero ajudar. Foi isso que me motivou, foi esse folder, e eu falei, eu quero fazer isso, mas eu não entendi o que era ser freira, votos, nada, absolutamente nada. Aí conversei com um padre que estava lá com a irmã, ela falou, vem fazer um encontro vocacional, e aí o padre da cidade me ajudou, porque eu morava no interior, e ele me ajudou financeiramente, conseguiu um carro para me trazer para os encontros vocacionais, porque eu não tinha condições, né? Eu morava no interior e os encontros eram aqui em São Paulo. Então, era caro para vir, mas ele apoiou totalmente, ele acreditou em mim. Então, desde o início, ele super me apoiou. E aí, eu vinha fazer os encontros vocacionais. E aí, quando eu cheguei aqui também, super acolhida, cantando, dançando, aquele carinho, né? E eu queria fazer isso na minha vida. Só que depois eu vi que, na verdade, era uma propaganda, vamos dizer, um pouquinho enganosa, né? Porque para você chamar atenção, você tem que mostrar o belo, né? Aí, por exemplo, eu estava lá, eu sofria muito, mas sempre estava sorrindo, né? Eu não podia mostrar para as pessoas sofrimento. Então, se alguém falasse assim, eu quero ser freira, a gente falava, venha, maravilhoso. E dentro a gente estava morrendo, entendeu? Era bem difícil. Porque Nossa. a gente não podia demonstrar nosso sentimento, porque o nosso Aham. sentimento era considerado humano, o pecado, entendeu? Então, a gente tinha que alcançar a santidade. A santidade era o quê? Era você viver com Deus e achar que tudo aquilo era lindo, mesmo quando você estava sofrendo. Nossa. Só que isso não é ensinado nos encontros vocacionais. Os encontros Aham. vocacionais é falado da doutrina, né, da congregação que eu estava, dos santos, do que é viver com Jesus. Então, você chega lá na mesa, tem um bilhetinho para você, seja bem-vinda. De manhã, quando você acorda, você é acordada com música, com elas cantando para você. Então, aquilo você se encanta. Olha que Uhum. lindo a alegria delas, a alegria dessas irmãs que eu estava, que me encantou também foi a alegria. Essa coisa da dança, que eu gostava de arte, tudo isso. Só que no decorrer da vida cotidiana era bem diferente. Bem Bruna, diferente. você mencionou aí a Madre Teresa, o Marisson mandou um superchat aqui. Obrigado, Marisson, falando assim que a sua motivação deixou a entrevista ainda mais valiosa. Precisamos Ah, desligar a religião da política, que é aquilo que você falou, né? Você deve voltar sim, nesse ponto depois. E ele sim, perguntou se você aprendeu mais sobre a Teresa, que talvez não tenha sido tão santa assim. Se você quiser deixar para comentar, responder mais para o final, tudo bem, ou se não, fica à sim, vontade. Porque eu queria te perguntar uma coisa para não perder esse contexto sim. do que você está contando, Uhum, sobre esse processo seu de entrada, porque a vida de freira envolve abdicar, abrir mão de muita coisa do mundo leigo, secular, sim, total. tipo casamento. Conta pra gente algumas coisas assim que os votos de pobreza, o que que é isso? Abrir mão de quê, no final das contas, que vocês têm que fazer? E se isso não pesou na sua decisão na época, você não estava, por exemplo, pensando assim, eu quero me casar, me tornar mãe, constituir família? Fala um pouquinho disso, como é que foi para você? Não, eu sempre fui assim ligada a querer ajudar as pessoas desde criança. Mas antes de eu entrar no convento, eu tinha uma vida comum, uma jovem comum, já tive namorado, gostava de dançar. Mas com 15 anos eu comecei na igreja e falaram assim, tudo isso que você faz é errado. E eu comecei a acreditar naquilo, sabe? E aí nesse processo, a minha família morava numa cidade pequena do interior, mas eles precisaram se mudar para uma fazenda. E aí eu fui morar numa zona rural e eu ia para a escola. Então eu fiquei bem reclusa. Então eu comecei a mergulhar na religião. Aí eu ficava assistindo o canal da Canção Nova e ficava rezando, meditando. Então eu comecei a ficar, acho que meio sozinha, sabe? Assim, de pessoas da minha idade. E eu sempre fui muito preocupada com as pessoas, tipo, com os problemas sociais. Na verdade, eu acho que eu deveria ter me tornado uma assistente, vamos dizer assim, uma assistente social e não uma freira. Mas eu não tinha ninguém para me falar isso, entendeu? Então, a minha família era católica tradicional, tinha aquela fé tradicional. Meu pai cantava no coral quando eu era criança. Então, assim, toda essa situação
não me causou questionamento, assim, eu não vou casar, não vou ter filho, não me causou, de verdade, porque eu sou muito intensa em tudo que eu faço, então quando eu decido eu vou. E assim, minha família, na verdade, não queria que eu fosse, mas eu bati de frente com todo mundo, com a minha mãe, e fui. Eles nem me ajudaram, quem me ajudou aí foi o padre. Minha mãe não me ajudou em nada, não comprou nada do que precisava, porque precisava comprar um monte de coisa. E assim, mas eu não tinha esse questionamento de verdade. Até na época que eu estava fazendo encontro vocacional, tinha uma pessoa que entrou na minha vida, que estudava na mesma classe que eu. A gente até, tipo assim, teve meio que um relacionamento, mas aí eu fui perguntar com um padre da minha cidade, e ele falou assim, fica com ele, porque se você tiver vocação, você vai saber que você tem. E o padre que me ajudava falou assim, é o demônio, não fica. E aí eu decidi não ficar, decidi entrar no convento, porque ele falava assim que isso era tentação para mim não entrar no convento. Então eu vivi isso nesse momento de entrada. Mas não que eu ficava questionando, eu quero ser mãe, não era esse pensamento, sabe? Era aquela luta mesmo de você se sentir atraída por uma pessoa, mas você também tem um ideal de vida, de querer transformar e acreditar que aquele ideal era um chamado. Na verdade, eu acreditava que era um chamado, sabe? Que Deus estava me chamando, havia me escolhido para que eu pudesse realizar essa missão. Porque era isso que se falava para nós, você foi escolhida, Deus olhou para você, Deus te chamou, e você precisa dar uma resposta. E aí você pensa, Deus te chamou, vou dizer não para Deus? É muito complicado, sabe? E quando você também tem pessoas ao seu redor que te dão conselhos claros. Eu até tinha uma professora, ela falava assim para mim, Bruna, primeiro a obrigação, depois a religião, porque minhas notas na escola começou a cair, que eu só queria saber de igreja. Aí eu relaxei na escola. Aí ela veio um dia, me chamou e falou assim, Bruna, preciso te falar uma coisa, eu também sou de Deus, mas primeiro a obrigação, depois a religião. E eu lembro que eu falei, essa professora é chata. E ela estava certíssima, né? Mas a gente é jovem, a gente não tem discernimento, né? E as pessoas à minha volta não sabiam me direcionar para isso. Então, eu ouvia mais aquele padre que dizia que tudo isso era tentação para que eu não fosse. E aí eu fui. E seus pais, no final das contas, te apoiaram depois que viram que você estava decidida e foi tudo bem? Ou teve problema na família? Não, minha mãe, na verdade, ela foi no convento durante 18 anos 3 vezes. Meu pai foi uma vez. Só que quando eu voltei de férias, porque a gente tinha férias de 3 em 3 anos, então eu demorei mais de 3 anos para voltar para minha casa. E aí, quando eu voltei, meu pai feliz, porque, tipo, eu tava de hábito, era freira, todo mundo ficava, tipo, ai, a Bruna, né? E no interior as pessoas são assim, já santa, né? Ai, isso aqui. E meu pai, assim, ai, meu Deus. Aqui, ó, a Bruna de hábito, ó. De hábito. Aí eu já tinha votos perpétuos, né? De véu preto, as cores do véu também fala da hierarquia, né? Sim, aqui tem... Aí com as crianças do lar, né, da casa-abrigo que eu fiquei, foi bem no finalzinho. Esse não focalizou, não. Às vezes a câmerazinha não funciona bem, tá? Sim. Mas você tá com as crianças aqui, agora sim, os bonequinhos também na mão, não é isso? Isso, com os fantoches, porque eu trabalhava fantoches. com educação infantil, eu criava fantoches. Legal. Vários trabalhos artísticos lá, né? Então, para as crianças. Então, eu sempre estava contando história. Na verdade, eu acho que eu era bem fora. Eu acho que eu era uma noviça rebelde, sabe? Tava lá dentro. Eu falo, você parece a noviça rebelde, que eu vivia cantando, dançando com as crianças. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!